E aí, pessoal, tudo bem? Tá no ar mais um episódio do Corrida Consciência. Eu sou o Bruno Bruzin. E eu sou o Diego Fernandes. E no episódio de hoje, Diegão, vamos falar sobre planejamento para provas longas. Então, meia maratona, maratona, e quem sabe aí até pincelar um pouquinho a outra, por que não? Mas não Oh, é de fato o foco. Falamos 2 ou 3 semanas atrás sobre planejamento para 5 e 10, e agora vamos falar aí para aqueles que gostam, os amantes da longa distância, digam. legal, hein, Brunão? E a gente já falou sobre resistência também no na nossa série, na verdade. Ó, Boa. tudo se interligando aí, hein, Brunão? E hoje falar sobre as provas, o endurance, né? Ai, meu Deus do céu. Lá vem o endurance pra cima da gente. Então, assim, Diegão, a gente é, falou dos 5 e dos 10, né? Para quem nos ouviu aí vai lembrar também. Muitos pensam que é fácil, né? Quando a gente, Sim. 5 e 10 é distância curta. Para quem quer só completar, beleza, pode ser fácil. Agora para o 21 para 42, para quem quer só completar, ainda assim não é fácil. Legal, legal. Já é um primeiro ponto muito bacana, verdade. Porque assim, você precisa ter esse ganho de volume, né? Você tem que obedecer algumas regras do princípio do treinamento, questão da periodização, né? Você saber fazer a supercompensação, enfim, equilibrar ali toda a carga do treino para você não fazer nenhum aumento abrupto, né? E correr o risco aí de uma lesão. Então, eu acho que é algo, não é que é difícil, Diegão, quem treina faz, mas exige um pouco mais de dedicação e um pouco mais de tempo do que quem vai fazer distância curta. Eu acho que, então, e principalmente no. Ah, se bem que tem o caso Se bem que tem alguns casos são bem isolados, né? Aquele caso do seu cunhado lá, né? Que fez em período curto Sim. que você falou que quem treina faz, né? Mas acho que ainda assim, com os 42, se você tem que ter um certo cuidado bem. Tem muita importância ali, porque vai ser difícil. Fazer correndo o tempo inteiro, bonitinho, né? Fazer um corre e anda, um negócio fazer em 6 horas uma prova, se você tem. Eu ia falar a palavra aqui, mas é melhor falar, não falar o que eu estava pensando aqui, né? Se você tem disposição para isso, então beleza, vai lá, tá tranquilo, né? Mas vai ser bem mais complicado. Porque quando a gente fala de lá, se você corre num ritmo de 6 minutos por quilômetro, que é um ritmo legal, 10 quilômetros você vai fazer em 1 hora. Se você for fazer lá uma meia maratona, já são 2 horas e 6 minutos, né? E já dobrou, ainda tem mais um. Sim. Então, é bastante tempo em atividade. Precisa ter um treinamento para você conseguir sustentar tudo isso, né? Sem dúvida, Digão. É inevitável a gente falar aqui, a gente não comparar com distâncias mais curtas, tá? Principalmente no começo, quando a gente falar, talvez depois do planejamento dos treinos, né, a gente não precisa envolver tanto, mas eu costumo falar assim para alguns alunos quando decidem migrar para longa distância, e migrar, não é evoluir, porque como a gente já frisou, o corredor do 5 do 10 é o corredor igual. Não interessa, você não precisa fazer meio ou maratona para se sentir mais que os outros, Isso. embora quem faça se sinta, infelizmente, mas é, não existe isso. Então, eu acho que assim, os 5, os 10, se você treinar mais ou menos, se você comer mais ou menos, se você Descansar mais ou continuar. menos. Descansar, não recuperar bem, exato, não tiver. Não treinar para isso, você vai fazer. Talvez você vai ter que andar, talvez você vai sentir mais dores no dia seguinte, principalmente, ou até durante a prova, mas você vai terminar. Agora, o 21, cara, já custa mais. O 42, se não tiver um foco, cara, você vai sofrer muito. Você vai sofrer Nossa, muito. Porque demais, demais. imagina, Diego, a gente tá falando aí, sei lá, eu não sei qual que é a média da galera, mas põe 3 horas e meia, que é um tempo ok, não é um tempo top, mas também não é um tempo ruim. 3 horas e meia, vamos por aí, vai. Eu não sei se essa é a média da galera, mas vamos por aí, três Ah, horas e na meia. média da maratona não tem, mas eu poderia puxar. Depois a gente vê isso aí, mas por quê? Por que que eu falo isso? Porque imagina, isso é quem faz a prova toda correndo num bom ritmo, né?
num bom ritmo. Sim, isso, Agora, perfeito. imagina você não treinou direito, você vai ter que andar. Imagina você fazer a prova, igual você falou, 6 horas para fazer uma maratona. Será que vale a pena? Ok, cada um que sabe dos seus objetivos, mas será, entendeu? Sim, Porque é muito sofrido. Então, a maratona, ela vai te cobrar o preço, entendeu? A maratona não tem como se enganar, digamos. não tem. Aqui eles colocam aqui que é a média mundial. Isso aqui é aquela IA do Google, tá, pessoal? A média mundial de tempo para uma maratona é de cerca de 4 horas e 30 minutos. Para corredores Bom, foi, recreacionais, né? foi otimista. Eu fui otimista. E aí eu tenho os recordes e tal, né? Do Kiptum, do Ah, Kipchoge. sim. Sim, e aí que já foi na casa das 2 horas, né? Mas é uma média mundial. 4 horas e 30 minutos. Então vai ter pessoas que vão fazer 4 horas, outras pessoas vão fazer 5 horas. É isso. É isso, a grande maioria aí. Então, talvez 3h30 eu fui um pouco ousado mesmo, vai. Mas 4h30 também não sei. Vamos, eu acho que tá mais lá para as 4, mas Acho que tudo bem. 4 horas, 4 horas. 4 horas é o tempo. Vamos chegar Vamos nesse bater nas acordo 4. aí. É o cara, Que, 4 horas o que cara se dane aí a do corre. Google. Ah, e que se dane essa IA do Google. A gente já bateu na. Vamos fazer um episódio? Vamos bater na IA do Google também aqui? Já É batemos no verdade. chat GPT, vamos bater na IA do Google. Mas é legal, 4 horas. O cara corre no ritmo abaixo lá dos 6 minutos por quilômetro, que é legal, eu acho bem bacana. E o cara consegue completar. Mas a gente tá falando, de novo, né? Os 10K 1 hora, a meia maratona próximo das 2 horas, a maratona já está falando de 4 horas de corrida. 4 horas em atividade, se expondo à corrida. E 4 horas para dar muito M, né, Brunão? É aí que tá, né, cara? Nossa, pode dar muito erro. Muito, é desidratar, é bolha no pé, assadura, muita coisa que você tem que pensar. Porque às vezes a galera fica naquela, vou lá, vou correr a maratona, legal. Só que tem muitas variáveis aí que eles não levam em conta. Teve um aluno que uma vez, pô, Diegão, fiquei com o peito assado, você nem me falou que isso ia acontecer num treino longo. Eu falei, bicho, sei Depende da lá. camiseta, depende da pessoa. Aí depois que aconteceu, não, acho que foi a camiseta que eu usei, foi não sei o quê. Depende da alimentação. O cara comeu um monte de tranqueira no dia anterior, tá saindo aquele monte de sal no corpo, ela tá tritando com a camiseta, um abraço. Então, você vai passar por essas coisas e tem mais tempo ainda para passar. Num 5 é muito mais difícil acontecer, né, cara? Menos Por mais que você tempo, pegue uma camiseta que te raspe ali, o mamilo, ainda assim, em 20, 30 minutos, sei lá, 40, quem vai fazer mais, um pouco mais não dá devagar, tempo. não dá tempo, né, de ferrar tudo. Então, quando a gente fala de distâncias maiores, essas coisas podem acontecer e você tem que saber e tá mínimo preparado para isso. É importante, cara. Com certeza. Por isso que, mas assim, é o que a gente também fala, Diegão, tem que treinar também a sua suplementação, a sua roupa, a vestimenta, tudo isso. Porque você vai fazer treinos de 28, 30, 32, depende, algumas pessoas fazem 34, 35. Você vai treinar essas distâncias. Então você vai fazer treinos acima de 3 horas, Sim, às vezes 3 horas e meia de treino. Então você vai sentir na pele, né? O que às vezes um tênis ali que tá pegando ali no cantinho do dedo, e que você, tá bom, né? Mas você corre até 1 hora, você não sente. Mas vai passando 1 hora, 1 hora e meia, seu pé vai ficando cada vez mais molhado porque você transpira. Aquilo ali vira uma bolha, você com 2 horas tem muita dor, e quando tem você que termina o parar. treino, você tá ferrado, entendeu? Ou tem que parar, né? No meio do caminho, porque Ou, não aguenta, né? ou tem que parar. Ou tem que parar, exatamente, digo. Então, assim, é o tipo de coisa que você vai treinar também, esses percalços, esses problemas, eles também vão ser treinados. E, Porque provavelmente você vai sentir ele ali nos treinos mais longos. e você falou uma coisa agora maravilhosa, Brunão, que não tem no 5 e nos 10, putz, muito difícil de ter a suplementação, né? Que é o intratreino. Isso é uma outra coisa que precisa ser treinada e que vai aparecer nas distâncias maiores. Você Sim. vai precisar de um gel de carboidrato, não um gel de carboidrato, né? De carboidrato, você vai precisar, no específico, né? De sódio, você vai precisar lá dos eletrólitos. Então, tudo isso aí vai ser muito importante, porque vai fazer a diferença na sua corrida. Conforme a gente vai ficando mais tempo em atividade, a gente está perdendo, né? E precisa repor.
Coisa que não acontece com 1 hora de treino. Isso vai começar a acontecer depois de 1 hora e meia de treino. A gente tem até o episódio com a nutricionista, com a Cláudia, que ela fala disso. Acima de 1 hora e meia, você já começa a pensar em eletrólitos e colocar o Sim. carboidrato. Algumas pessoas às vezes perdem mais, tem uma sudorese muito maior, então tem que tomar atenção ainda maior com a água e com os eletrólitos. Tudo isso aí é um bolo que o corredor de fundo, né, que vai correr longas distâncias, tem que estar esperto e vai fazer isso durante o treino. Então, é difícil sair em pouco tempo. Vou fazer uma meia maratona no prazo de 2 meses, do 0 em 2 meses. Porque você não vai ter tempo de treinar isso. Aí uma hora você vai ter que, você vai sentir. Espero que não sinta, porque vai doer. A ciência já comprova, né? E eu nem lembro exatamente se a gente tocou nesse tema com a Nutri, mas até acho que sim. Mas hidratação, repor eletrólito, sal, isso acarreta a perda da performance, né? Então, depois de algum tempo ali de atividade mais longa, você precisa repor. Pode até não acontecer nada, não significa que você vai ter uma lesão, ou vai quebrar, não vai conseguir mais continuar a prova, não significa isso. Mas você vai perder rendimento. Significa o contrário, significa que se você fizesse uma hidratação adequada, uma suplementação adequada, talvez Manteria. você performasse um pouquinho melhor, entendeu? Você fala, não, mas eu já treinei isso, depois do quilômetro 25 eu diminuo um pouco, depois do 32 eu diminuo mais um pouco. Talvez se você estivesse fazendo ali toda essa suplementação adequada, hidratação, talvez você não precisasse reduzir tanto, talvez, entende? É esse o ponto também. Não, perfeito, exatamente isso. Frequência cardíaca. Teu corpo começa a pedir socorro, né, cara? Ele fala, não, não, não quero mais isso pra mim, né? Para aí, amigão. E aí você tem que. É, É exatamente isso, né? Porque a gente. Não, pode ah, falar, Diego. não, que a gente tá indo contra o corpo quer tranquilidade, quer, né, homeostase, tá totalmente, né, exagerado ali, né, cara? É isso mesmo. A gente fez um episódio falando sobre Ser ser saudável, saudável. né? Correr a maratona, então ele me veio na cabeça agora. E, cara, correr 3, 4 horas, 4 horas e meia, nosso corpo não foi feito para isso. A gente treina, a gente se adapta, a gente tem adaptação fisiológica, mas nosso corpo, assim, só por ele não foi feito para isso. Então, depois de 3 horas, 2 horas, 3 horas, eu tô falando muito, às vezes depois de 2 horas, você já precisa repor algumas coisas, seu corpo já tá ali num estado de alerta. Opa, caramba, esse maluco aí tá, Ele é tá me brabo! ferrando, Esse cara aí é tá? brabo, hein? Entende? Então, tem que ter esse tipo de estratégia. E para maratona, conta muito. Para minha maratona, ajuda. Eu fiz a minha primeira meia maratona sem tomar um gel, porque não tinha gel que não me desse dor de barriga. Depois eu descobri. Então, Olha eu fiz a só. primeira meia maratona sem tomar um gel. Minha estratégia foi, antes da meia maratona, tomar aquela. Eu não lembro o nome agora, mas era como se fosse uma maltodextrina enriquecida. Então, ela tinha não só carbos, ela tinha outros tipos de carbos, de absorção lenta, rápida, tinha minerais e vitaminas. Então eu tomei bem aquilo, sabe? Me hidratei bem com aquilo. Boa. Porque tentei ali suprir. Mas é isso, fiz a primeira ainda foi 1 hora e 45, então foi um É, tempo ok. Não senti tanta falta. Quer dizer, talvez eu tenha sentido falta, mas enfim, completei sem. Mas se eu tivesse feito as outras todas, eu fiz uso, lógico, de gel, porque acho que é bem necessário. mas eu ia perguntar exatamente isso. Quanto tempo você fez? 1 hora e 45. Percebe? Você não ficou 2 horas e meia correndo. Talvez se você fosse fazer Sim. 2 horas e meia, você ia ter sofrido muito mais. Ficou menos tempo exposto. É, Então, isso é interessante também de pensar. Porque aí outra coisa, né, Brunão? Agora só dando um corte aqui. Bom, primeiro para pedir pro pessoal se inscrever, né, no nosso podcast. A boa. gente eu esqueço de falar, cara. Seguir a gente lá na Best Run, que a gente tem a assessoria de corrida e fortalecimento. Então, se você precisar de treinos de corrida e de fortalecimento voltado para corrida e também voltado para maromba, a gente monta o que de acordo com o seu objetivo. Segue a gente lá, Best Run Oficial.
Até esqueci o que eu ia falar, peraí. Ah, agora Mas a me menina do peguei. marketing ficou muito Ah, orgulhosa do de mar. você. E é exatamente do marketing. Pô, por isso que foi por causa do marketing, foi por causa do marketing. É, o marketing, hoje em dia, ele é agressivo demais, Brunão. Ele quer que você tome 5 géis num treino tipo, de 1 hora, uma prova de 10 km. Não, você tem que tomar um gel antes de começar a prova, com 30 minutos toma outro gel. Galera, não precisa. Calma. Você vai correr 10 km, você não precisa tomar gel. Você vai correr uma meia maratona, sei lá, você vai tomar, dependendo de quanto tempo você fizer, um gel, se tomar, que não, o Bruno nem tomou, fez aí, teve uma boa performance. Poderia ter sido melhor? Talvez poderia, talvez não. Nunca Né? saberemos, entendeu? A gente tem que tomar bastante cuidado com isso, Brunão. E até acho que é um assunto interessante, porque para falar em outros momentos, pois é uma coisa muito forte que tem hoje, né, cara? Com o marketing, né, meu? Sem dúvida. Sem dúvida, Digão. Sem É, dúvidas. é porque as pessoas acabam ficando um pouco dependentes, né? Tipo assim, se eu não tomar, eu não vou render. E não é bem por aí, né? Como a gente está falando aqui, maiores distâncias, nosso corpo não foi feito para correr por 3 horas, vou repetir. Por isso que é importante a gente fazer o uso dessa suplementação, para a gente repor ali aquilo tudo que a gente está botando nosso corpo em choque ali. Então, é importante. E aí, se a gente, né, a gente já está aí diferenciando muito as duas, né? Meia maratona e maratona. Então, acho que queria mais ou menos dar uma definiçãozinha assim rápida, é que assim, a meia maratona ela tá mais naquele equilíbrio entre a velocidade e a resistência, né? E o volume, enfim. Você ainda consegue performar rápido. Sim. Exclui a elite, né? Porque eles estão sempre performando rápido, Ah, tá? sim. Mas a galera, a amadora, assim, ela ainda consegue manter um ritmo. A maratona já é mais para a grande maioria, tá? Pelo amor de Deus, já é uma questão de sobrevivência. Assim, eu vou ali naquele ritmo de cruzeiro até o fim. Depois, com experiência, você vai tentando buscar talvez a sua melhor marca, enfim, algumas pessoas já têm mais experiência. Mas eu acho que para a grande maioria a diferença é mais ou menos essa, sabe? Na meia você ainda tem um pouquinho, você ainda cobra um pouquinho da sua velocidade, né? Na maratona, às vezes, é só velocidade cruzeiro e eu quero terminar. Concordo, eu também penso da mesma forma. Principalmente se for a primeira, né, Brunão? Você não tem muito. Você tá se descobrindo, né? Porque a galera fala de paredão, paredão dos 30, paredão não sei o quê. E você não sabe, entendeu? Como que vai ser. Aí depois da segunda, terceira, você já começa, não, acho que dá para acelerar aqui até a Sim, meia maratona, ou dá para segurar o ritmo até os 30, sei lá, enfim, você começa a ter mais parâmetros até físicos, né, para você poder falar, não, pô, eu consigo correr num, sei lá, no 5:30, vou sair aqui a 5:40, me manter uns 20 quilômetros aqui, depois eu começo a apertar, terminar 5:30, se eu estiver muito bem, 5:20 lá no. Beleza. É, mas isso aí é tempo, né? Tempo e treino, né, Bruno? sim, óbvio, óbvio, Diegão. É tempo e E, treino. e eu acho que a galera gosta muito quando a gente dá alguns exemplos aí, né? Então acho que a gente podia brincar um pouco. Brincar um pouco. Fazer. Vamos se Falar um divertir, pouquinho. então. Vamos se Vamos se divertir, divertir. então. Vamos falar do planejamento, do macrociclo aí, para meia maratona e maratona. E acho que a gente pode também comparar um com o outro, né? Bom, No sentido de que quanto tempo você tem, né, de hoje até a prova, essa coisa toda, Diegão. então eu acho que para a gente começar sempre o clássico, né, Brunão? O objetivo e a escolha da prova. Sempre, a gente sempre vai falar disso, eu pelo Boa, menos. boa, a gente Objetivo, falou no outro e vai falar nesse também. tem que ser. O Tem que objetivo, ser. você vai para performar, você vai para. É a sua primeira, só quero completar. Então, esse já é um objetivo que você tem que definir. Nossa, o sonho da minha vida é correr aquela prova. Eu sou corredor de 10 quilômetros, eu preciso fazer aquela prova. Não sei como que vai ser, então eu prefiro ser mais conservador. Legal, você tem o objetivo. E aí a escolha da prova, Brunão. Não vai começar com uma prova cheia de sobe e desce, tipo
Bom, eu pelo menos não começaria, né? Se ela fazer uma maratona de Curitiba, uma maratona difícil pra caramba, cheio de sobe e desce, pô, já vai começar nessa. Não sei que você, eu gosto, eu quero fazer, tudo bem. Mas já saiba o que você vai enfrentar, que é importante, Hum, e prepare-se para isso. Você sabe que a prova vai ter subida, então faça isso nos seus treinos. Então, acho que o primeiro ponto é o objetivo e a escolha da prova. Pronto. Daí, a gente vai lá para frente, né? Daí a gente Ah, vai lá para frente, assim, que também é importante, né? Para um e para outro. Quanto tempo eu tenho, né, Diego? quanto tempo eu tenho? Primeiro, precisa saber aquele estágio, aquelas três perguntas básicas que a gente sempre fala aqui, né? Onde estou, onde eu quero chegar e quais são as condições. Então, assim, onde estou? Para onde eu quero chegar, muda um pouco, né? Eu não posso falar que, assim, para uma meia maratona você precisa treinar 3 meses. Não, não sei. Quanto ele corre hoje, né? Exatamente. Não corre nada, vai começar a correr hoje. Porra, não dá, 3 meses não dá. Por que mais? Entende? Não, já performo bem nos 10, corro até 12. Beleza, 3 meses dá. Sou meia maratonista, já fiz 20 meia maratonas, eu quero fazer uma maratona. Ex- Exato, é isso aí. Então é muito importante essa linha do tempo, mas mais importante que isso é responder bem essas perguntas, né? Então, onde eu tô, e aí você entende, a partir daí, quanto tempo hábil ele tem para a prova. Então, se ele fala para você, nesses exemplos que a gente deu, vamos agora falar do exemplo da maratona. Então, vai a pessoa que já corre meia maratona, falou que vai fazer uma maratona, falou daqui 3 meses. Eu não sei, eu escolheria um pouquinho mais de tempo. Para alguém que corre uma meia maratona, não sei. Vai para uma maratona? 3 meses, para mim, eu acho que fica apertado. Talvez precise de um pouco mais. Mas é importante ter essa linha do tempo bem definida, né? Sim. E não sei se, enfim, eu dei só um exemplo do tempo, não sei nem se O, você concorda, Mas mas sabe que nesse caso aí dos 3 meses, Bruno, às vezes o cara ele já veio de um ciclo de meia maratona, ele já rodou, e às vezes um cara experiente, já fez treinos de 20 e tal, acho que até 3 meses um cara desse conseguiria. É diferente de um cara, um meia maratonista que tá há 2 meses só rodando uma transição, né? E aí querer já partir em 3 meses, eu acho que já seria um pouquinho mais complicado, mas. Você vê, tem muitas variáveis aí, tem que avaliar muito a pessoa. Por isso que é é, importante a anamnese. Na anamnese a gente vai sentar, vai conversar. Não, pô, acabei de fazer uma meia maratona há 15 dias atrás, meus longos estavam entre 20 e 22. Pô, o cara já tá correndo com bastante volume ali, né, para uma meia maratona. Entendeu? O cara, sei lá, eu corro no meu. Tem uns caras que corro no meu semanal 70, 80 quilos. Pô, dá pra fazer, né, cara? Hoje em 3 meses chega, né? Não vai ser um bicho sim, de sim, sete cabeças, entendeu? não, é o que eu falei, depende dessa linha do tempo, tem que estar bem Isso. definida, né? Depende de quem é a pessoa, né? Mas quem é a pessoa? Depende ali quem é a pessoa. Mas, E enfim, definimos meio, meio que para dar um exemplo. Então, um isso é norte, importante né? na hora do planejamento, isso é muito, muito importante para qualquer treinador e o atleta também, quando você for lá com o seu treinador, isso tem que estar bem definido. Primeiro ponto, né, Diego? Depois a gente pode começar a falar também sobre semana de treino. Então, quantas vezes por semana, tipo de treino, mais ou menos. Lembrando, galera, que a gente dá exemplos aqui na média. Então, existem, né, casos e casos, a tal da individualidade biológica, que serve para um, não serve para outro. Então, é complicado. Só lembrando desses dados, né, Diego? Princípios do treinamento, né? Lembra dos princípios do É, treinamento. Tem cara então, que vai assim, fazer uma maratona rodando semanal, sei lá, 90 quilômetros, outro vai fazer uma maratona rodando 50. E aí, é, você. É o que temos, né, cara? Você vai fazer o quê? Vai obrigar o cara a correr mais? Tipo, não dá, o cara quer. Só que aí você tem que explicar também a questão da performance e hum, das situações, né, para acontecer. Mas e aí, Brunão, você acha que tem um número cabalístico aí para você falar, não, ó, você agora pode fazer a maratona, você tá correndo tanto por semana? Você tem algum número assim ou não? não tem, Diego, porque depende muito da pessoa. Sim. Depende muito da pessoa. Então, se eu for arriscar aqui, eu vou falar assim, de 40 a 80. Porra, é uma margem muito grande, né? Então, porque depende muito, assim. Eu não Porra, sei, não sei se você já colocou um número assim como padrão, meio que padronizando ou não, não mas dá, eu não não, dá. eu não acho que faz sentido para mim. Para
pra galera que é recreacional, né? Que não é profissa, não dá, né, Bruno? Não dá, não tem o que Não, fazer, não tem como. Outro ponto, Bruno, que a gente não comentou, que eu acho muito importante, principalmente para a maratona, cara, é não só a definição dos objetivos e escolha de prova, né? Aí tem uma periodização, tudo, mas é aquela parte do bate-papo com a sua família, cara. Sua esposa, com o seu marido, porque vai exigir, né, uma certa tempo, né, de quem vai treinar, e a pessoa tem que, quem tá junto, tem que entender que é importante aquilo. Porque às vezes o cara vai sair um sábado de manhã, primeiro que já não vai sair à noite, pra baladinha na na sexta. sexta-noite, e aí sábado de manhã às vezes o cara vai sair, chegar lá na USP lá para correr às 6 da manhã e vai terminar 10 da manhã e vai chegar em casa meio-dia. E aí o marido, a esposa, ela tá brava, pô, só quer correr, não sei o quê. Então tem que ter esse alinhamento, eu acho muito importante entre a família, cara. Essa parte eu acho muito importante. Não dá pra me decidir, vou. Você tem que pensar também como que tá seu trabalho, como que tá sua rotina de vida, porque vai mudar bastante, cara. Somente pra maratona. Sim. Sim, sim. Não concordo, Diegão, mas esse é um problema porque você é pau mandado, né? Então você tem que dar. Ah, aqui você sabe quem manda aqui em casa, né? Eu, eu Depois já dos não, eu já gatos. chego aqui e falo assim: eu vou fazer e pronto, aqui mando eu. Esposa não escuta, né, o podcast, né? Pra sua É, sorte, não, né? por isso, tá vendo, gente? A sua alegria, né? Ela não escuta. Mas é isso, Não, cara. brincadeira à parte é verdade, Diegão, porque requer, principalmente para maratona, né? Para meia, você ainda precisa se dedicar, como a gente falou, você ainda precisa se dedicar, óbvio. Se você quiser rendimento, você tem que dedicar e ponto. Se você quiser só completar, é óbvio que você precisa se dedicar, mas tudo bem se você quebrar de vez em quando, né? É a rotina. Sim. Agora, para os 42, cara, você vai pagar o preço lá no final e vai pagar o preço. A maratona cobra o preço, não tem jeito. Não tem escapatória, né, Diego? A maratona vai cobrar, vai te cobrar, não tem jeito, mas isso é verdade. Aí pensando, né, a gente pensou lá, agora foi lá na maratona, a gente tem que sempre fazer aquela progressão, né? A mesma coisa dos 5 e dos 10. A gente vai fazer a progressão lá do dia da prova e conta a progressão para De trás, trás para frente, né? para frente com os treinos longos, e aí, não sei se quer falar sobre assim, para a gente começar a subir lá 22, 24, 26, você tem alguma regra que você usa, Brunão? Quantas semanas antes você começa a subir? Ô, Diegão, te falar assim de número, quantas semanas antes? Não. Por quê? Porque eu pego lá o Twin Nova. Peaks, que a gente usa, então eu pego a prova e eu começo a subir os treinos ali de trás para frente. E- Então depende de quanto tempo a pessoa tem também. Por exemplo, treinos mais longos, lá acima de 30, 28, 30, geralmente ele vai fazer uma vez só, tá? Essas distâncias, 28, 30, 32 e raramente eu coloco 34. Mas às vezes treinos de 25, 26, 24, esses treinos, Colocar mais ela vezes. essa pessoa, se tiver tempo, vai repetir pelo menos umas 2 vezes cada um. Então depende, assim, eu não sei te dizer exatamente a semana, porque eu nunca contei, sabe? Mas o planejamento tá na cabeça, assim, mas eu nunca contei. Não sei se você contou, já Não, pode mas é isso. compartilhar. Mas por isso que eu gosto quando as pessoas têm mais tempo, eu consigo fazer mais vezes ela correr as distâncias. Eu coloco 2 vezes o E, 30, às vezes 2 vezes 30, uma vez 32. É um aluno muito experiente, tá? Eu coloco mais vezes para fazer as distâncias maiores, assim, tem funcionado, cara, bastante. Mas é esse esquema, né? Vai, vem voltando, faz os 15 dias antes da prova, né? Aquilo que a gente já discutiu também, já conversou, e vem fazendo a. E também isso é uma outra coisa legal também pro pessoal. Você faz 3 vezes, tipo 28, 30, 32, ou sei lá, 26, 28, 30, ou você faz 28, 30, mais tranquilo, aí, sei lá, 28, 30 de novo, ou 30, 32, enfim. Faz 2 por 1 ou 3 por 1, Brunão? Eu já vi fazer 1 por 1 também. legal. Faz um forte, um fraco, um forte, um fraco. Não, um E, volumoso sem volume, volumoso. legal que você perguntou isso, Diegão. Eu costumo fazer no começo da periodização ali, até a pessoa chegar nos 20, mais ou menos, 3 para 1. 3 para 1 significa o quê, Hum, pessoal? Tá? Eu vou em, por exemplo, três. 15, 16, 18. Depois
no próximo longo 12, tá? Então, Isso. 3 longos subindo carga e um descendo. Que é a curva perfeita da supercompensação. Exato. Aí depois dos 20 para cima até o 26, eu uso 2 para 1. E quando vai fazer 28, 30, 32, 1 para 1. Você usa Se várias tiver, se técnicas, tiver, que legal. se tiver tempo, Digão, se tiver tempo, tá? Se tiver tempo. Tá? Hábil, senão talvez ela faça 28, 30 seguidos, entendeu? Talvez ela faça ali acima dos 20 também, numa escala 3 para 1 e não 2 para 1. Então depende do tempo. No mundo ideal, eu gosto de fazer assim. Legal, que legal. De ir É, variando ao longo da periodização. Bacana esse estilo, assim. Eu já fiz de tudo já. 2 para 1, já fiz 3 para 1, 1 para 1 durante toda a periodização, mas é o que a gente fala do indivíduo, né? Veio muito. exato. Não tem receita de bolo. Tem pessoa que sente muito, eu preciso de um descanso da semana que vem, pelo amor de Deus. Você faz um mais leve, aí não, tá, já sobe Isso. de novo. Mas e essa de 1 para 1 eu acho legal, que quebra muito a questão de você dar um tempo maior de descanso pro cara também, né? Quando está num Mas treino. segundo a gente falar 1 para 1 também, Diegão, por exemplo, vai fazer 28, no outro que vai ser menos Não é é que é 20, 12, 22. né? Já é aí. Não é 5. Isso, para Entendeu? maratona é isso aí, galera. Você vai começou a parada é 20 quilômetros, você vai correr toda semana, o mínimo 20, vai ser 20. exatamente. O seu menor longo é 20 quilômetros Você dos últimos, sei lá, antes da prova, sei lá, os últimos 3 meses, pelo menos. vai sair para correr 20, pelo menos 20. Já na meia maratona não, né? Vai ter treinos aí que você consegue fazer uns 12, né? Essa é a Sim, diferença de uma normal. para outra. Agora, isso é legal também, até que falei no meio. E da meia maratona colocar a distância maior do que a prova para quem é mais experiente, ou você fala, "Ah, não, no máximo 20 e não coloco a mais do que a prova?" Não, não coloco, Diego. Não Não coloco. coloca? Eu costumo colocar distância maiores do que a prova para quem vai fazer 5, geralmente Ah, sim, sempre. aí não tem muito 10, jeito. alguns, depende da pessoa. Mas 21, 42, não. Não, Não, não legal. sim. Às vezes eu É. coloco, assim, eu acho. É que eu falo, depende muito, né? Mas eu coloco, assim, acho interessante. E agora, Bruno, acho que pra gente finalizar com chave de ouro, é, do que você mais acha importante aí, uma das coisas que para trabalhar aí? A Força, né? força E aí? Tem que fazer, né, cara? tem que fazer, Diegão. Para todas as distâncias é importante. Para maratona, vai chegar um momento que você vai fazer só uma manutenção, porque o volume é alto. Se você puder, vai correr 4 vezes na semana. Algumas pessoas correm até 5, eu já vi. Sim. Eu acho 4 um bom número. Sim, nada contra 5 nem 3, tá? Eu já vi gente fazer 3 também com a maratona. E eu fiz 3 com a maratona. Mas eu acho que 4 é o número ideal. E ver como é que vai conseguir encaixar a força ali. É importante que encaixe, mas por quê? Porque é um volume muito alto de corrida, então você vai perder massa muscular, né? Não tem jeito. Vai perder, não. A tendência é que você perca. Então, com o treino de força, se você, principalmente lá no começo, fizer uma base bem feita. Pô, eu tive vários alunos, cara, não foi um ou dois, não, vários alunos que já me mandaram já lá com a nutricionista, fez a avaliação e, e mesmo no ciclo final de maratona ganhou massa muscular, sabe? Ó, que legal. Já aconteceu Porque, também, legal. exato, porque ele fez uma base forte, depois a gente continua trabalhando, às vezes ali sem muita hipertrofia, né, para não gerar dor nem nada, mas faz força-massa, faz potência. Por uma fase final, só mais uma manutenção, mas essa manutenção é o suficiente para que ele não perca a massa muscular. Como eu disse, para maratona, tem que fazer força, para meia também vai ter que fazer força, um pouquinho mais do que para maratona, né, principalmente na fase final, mas é isso, para qualquer distância, como a gente sempre bate na tecla aqui, eu acho que é importante. Sim. E pensar no treino de força é o que a gente também fala muito, né? Para a corrida, ele é um complemento da corrida, ele não pode atrapalhar de jeito nenhum, tanto na meia Exato. maratona quanto na maratona. Ele tem que ser um complemento, tem que ser um cara que vai te ajudar a ter mais força, né? Para você sustentar toda aquele impacto, né? Dos treinos.
E eles são um complemento ótimo para você se superar cada vez mais, ter mais performance, né? E às vezes vai ter treino, pessoal, que você não precisa chegar, né, na falha. Na verdade, é melhor que você não chegue na falha nunca, né? Verdade. A não ser lá numa fase inicial, numa base, né? Como a gente fala, com os treinos, pode até acontecer. Mas sei lá, você coloca a carga para fazer 10 repetições, faz 8, entendeu? Se você está com dúvida, é a melhor coisa que você pode fazer. Treinar um pouquinho mais tranquilo aí o treino de força. Não precisa ficar tão bitolado, não. Que eu já vi acontecer, Brunão. O cara não treinava força, tava treinando para maratona. Aí todo mundo batendo, pô, sem treinar, sem treinar. Aí começou a treinar, piorou a performance nos treinos de corrida. A gente foi É, entender que o cara tava treinando uma hipertrofia absurda, tava atrapalhando a corrida, e não é isso. Treine com quem também entenda do lance da maratona e da meia maratona, isso é importante. muito importante. Senão você vai correr cansado da musculação e treinar musculação cansado da corrida. Não vai render em nada no fim das Vai contas. render, não. Não vai ficar maromba na academia e não vai virar um corredor de elite, né? Exatamente. Mas é isso aí, Vamos ver. Diegão. Muito Acho bom. que foi muito bom. Muito bom, tá bem falado aí, viu? Maravilha. Bora, Deixa então nossas siga. redes. Isso. Eu Nossa, falo? pode falar, vai, pode falar. Vou deixar Então você vamos falar. lá. Corrida Consciência, YouTube, Instagram, que mais? Spotify, Spotify, óbvio, por né? favor. É, Spotify, siga lá nossa assessoria de corrida também. Vem treinar inteligente, venha ser um The Best, Best Run oficial lá no Instagram. E esse que vos fala aqui, Bruno Brusinha. O treinador Diego Fernandes lá no Instagram também. Pessoal, Valeu, galerinha. Valeu, Diegão. Um beijo, tchau. obrigado, beijo e tchau. Até a próxima.